Um milionário ficou em choque ao ver mendiga idosa de 71 anos vendendo bala em semáforo. Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhuma história incrível como essa. Vamos lá! Em um dos cruzamentos mais movimentados de Aracaju, Sergipe, o semáforo parecia ser apenas mais um sinal de trânsito, como qualquer outro. Mas, para Dona Lourdes, aquele semáforo representava o único momento em que sua luta diária se tornava um pouco mais leve. A cada dia, ela estava lá, com seu carrinho simples cheio de balas, enfrentando o calor imenso do Nordeste brasileiro, que parecia não dar tréguas. Aos 71 anos, ela já tinha visto de tudo: o sofrimento, a perda, a solidão e, apesar disso, a fé em Deus jamais a deixou. Mesmo diante das dificuldades, ela persistia, com a esperança de que cada trocado que recebesse ajudaria a alimentar seus filhos, que já não podiam trabalhar devido aos graves acidentes que sofreram anos atrás. Dona Lourdes, viúva há muitos anos, teve sua vida marcada por um trágico acidente de carro que levou seu marido e, de forma devastadora, deixou seus 2 filhos adultos em condições irreversíveis. Ambos ficaram com sequelas graves, e embora vivessem, eram incapazes de se sustentar. Eles dependiam da mãe para tudo. A aposentadoria, que poderia ter sido um alívio para a família, foi negada por um sistema impiedoso. Sem apoio e sem esperança, ela encontrou no semáforo a única oportunidade para ganhar algum dinheiro. Com as mãos calejadas pelo trabalho árduo, ela vendia balas e doces para sobreviver. O milionário, Eduardo, era um homem de negócios bem-sucedido. Seu carro de luxo era uma das marcas de sua prosperidade. Todos os dias, ele passava pelo semáforo onde Dona Lourdes estava. No início, ele apenas notava a mulher, quase como uma figura estática, ali na calçada, tentando tirar algum proveito do seu dia. Eduardo sempre passava com pressa, mas a cada vez que se aproximava do semáforo, uma estranha sensação de inquietação surgia. Algo em Dona Lourdes, na sua aparência cansada, na sua postura digna apesar de tudo, tocava seu coração. No começo, Eduardo apenas deixava um trocado, sem realmente parar para conversar. Era o mínimo que ele achava que poderia fazer para ajudar, e sentia que sua contribuição era um gesto de solidariedade. Mas a cada dia que passava, sua curiosidade aumentava. Quem era aquela mulher que, mesmo diante da adversidade, parecia não perder a fé? O que a levará a essa situação? Ele se via incomodado com o pensamento de que, enquanto ele seguia sua vida de luxo, havia pessoas como Dona Lourdes, lutando pela sobrevivência, sem sequer ter a dignidade de uma aposentadoria para garantir o sustento. Foi num desses dias, enquanto o semáforo estava fechado e ele olhava pela janela de seu carro, que Eduardo tomou uma decisão. Ele estacionou seu carro de luxo ao lado da calçada, algo que nunca fizera antes. Como se guiado por uma força invisível, ele desceu do carro e caminhou até Dona Lourdes. Ela estava ali, como sempre, oferecendo suas balas com um sorriso triste no rosto, mas com a força de quem não se rende. Quando Eduardo chegou até ela, ele percebeu o quanto sua presença parecia marcar aquele lugar, como se o semáforo fosse o único ponto de encontro entre os dois mundos, o dele de riqueza e o dela de miséria. Boa tarde, senhora. Como a senhora está hoje? Eduardo perguntou com a voz suave, embora ele já soubesse que as palavras dele não poderiam aliviar a dor daquela mulher. Dona Lourdes olhou para ele com uma expressão de surpresa, mas logo esboçou um sorriso. Ela, assim como muitas pessoas em sua situação, não estava acostumada a interações tão pessoais. Estou bem, moço, com o calor da vida, né? Fazendo o que posso para alimentar meus filhos, respondeu com um tom sereno, quase resignado. Sem saber o que dizer, Eduardo continuou: eu passo aqui todos os dias e sempre vejo a senhora vendendo suas balas. Posso lhe perguntar um pouco sobre sua história? O que a trouxe até aqui? Dona Lourdes olhou para ele por alguns segundos, como se avaliando se deveria compartilhar sua dor com aquele estranho. Ela sentiu algo sincero em seus olhos, algo diferente do que os outros demonstravam. Então, com um suspiro profundo, começou a contar sua história. Eu já tive tudo, moço. Um marido, uma família. Mas a vida me levou tudo isso. Meu marido morreu num acidente de carro há muitos anos, e meus filhos ficaram com sequelas tão graves que nunca mais puderam trabalhar. Eles são adultos agora, mas vivem dependentes de mim. Eu lutei muito para que eles tivessem uma vida digna,
Mas o destino não foi generoso conosco. A aposentadoria, negada. E aqui estou, todos os dias, vendendo balas no semáforo. Não é o que eu queria para mim, nem para eles, mas é o que resta. Eduardo ficou chocado. Nunca imaginara que uma pessoa poderia passar por tanto sofrimento e ainda manter a fé em meio ao caos. Ele sentiu uma mistura de indignação e tristeza, mas também algo mais, um desejo ardente de ajudar, de fazer algo para mudar aquela situação. Ele não sabia como, mas sentia que estava diante de algo maior, algo que exigia mais do que simples compaixão. Eu entendo, Dona Lourdes. Sei que a vida tem sido dura com a senhora, mas a senhora tem algo que muitos não têm, uma fé inabalável. Talvez seja isso que Deus queira que eu veja, e talvez Ele me tenha enviado até aqui para poder ajudar, disse Eduardo, tocando o ombro da idosa de forma reconfortante. Dona Lourdes olhou para ele com olhos cheios de lágrimas. Ela sabia que a vida não estava fácil, mas naquele momento, algo dentro dela acendeu. Ela acreditava que, de alguma forma, Deus estava ouvindo suas orações. Eduardo se comprometeu a ajudar Dona Lourdes, mas antes que ele pudesse fazer qualquer coisa concreta, ela lhe disse algo que mudou a direção de tudo. Meu filho, tudo que peço é que o Senhor me ajude com meus filhos. Eu não tenho mais forças para lutar sozinha. Mas sei que Deus está no controle e Ele vai prover. E se o Senhor confiar em Deus, tudo dará certo. E foi com essas palavras que Eduardo começou sua jornada para transformar a vida daquela mulher e de sua família. Um milagre estava prestes a acontecer, e ele não sabia ainda, mas seria mais do que ele jamais poderia imaginar. Nos dias que se seguiram àquela conversa, Eduardo não conseguiu tirar Dona Lourdes da cabeça. Cada vez que passava pelo semáforo onde ela estava, uma sensação de urgência o invadia. O fato de que aquela mulher, com todo o sofrimento que carregava, ainda mantinha sua fé inabalável, lhe parecia quase sobrenatural. Ele sentia que algo mais profundo estava em jogo ali, algo que ele precisava entender, algo que o desafiava a ser mais do que apenas um espectador na vida dos outros. Por mais que estivesse absorvido pelo trabalho e pela rotina acelerada que sua vida de milionário impunha, Eduardo começou a organizar seus dias de maneira diferente. Ele passou a parar, sempre que podia, no semáforo, e conversar um pouco mais com Dona Lourdes. Ela, por sua vez, se mostrou sempre receptiva, embora com um semblante cansado. Seu sorriso era constante, mas também carregava o peso de uma mulher que já havia perdido muitas batalhas. Durante essas conversas, Eduardo soube mais sobre os filhos de Dona Lourdes. Ela falava deles com tanto amor, que ele não podia deixar de se emocionar. Meus filhos, moço. Eles eram tão cheios de vida antes do acidente, eram jovens, cheios de sonhos, e depois disso, tudo mudou. Não posso ver os dois sofrendo assim, sabendo que não posso fazer nada para aliviar a dor deles. A aposentadoria foi negada para todos nós, e o que mais me dói é que, por mais que a gente lute, o sistema parece que nunca vai nos dar uma chance. Mas eu continuo, pois, ao menos, estou fazendo algo para alimentá-los. Mesmo que eu não tenha mais forças para seguir sozinha. Aquelas palavras ecoaram na mente de Eduardo por dias. Ele, que sempre teve tudo o que desejou em sua vida, estava diante de algo que ele não sabia como resolver. Ele queria ajudar, mas não sabia por onde começar. A ajuda financeira parecia não ser suficiente para aliviar o sofrimento de Dona Lourdes e seus filhos. Ele sentia que precisava fazer mais. Certa manhã, depois de mais uma semana de visitas rápidas e trocados deixados a Dona Lourdes, Eduardo tomou uma decisão. Ele não iria mais passar apenas por ali e deixar um simples gesto de bondade. Ele queria fazer algo que tivesse um impacto real na vida daquela mulher e de sua família. Algo que fosse mais do que um alívio temporário. Eduardo decidiu visitar a casa de Dona Lourdes. Ele sabia que ela morava em uma casa simples, modesta, mas estava determinado a conhecer de perto a realidade da família. Ele queria entender a dor de Dona Lourdes, de seus filhos, e, quem sabe, encontrar uma maneira de fazer a diferença na vida deles. Quando ele chegou à pequena casa, Dona Lourdes o recebeu com o mesmo sorriso triste, mas acolhedor. Ela não esperava visita alguma, muito menos de um milionário. Ela o convidou para entrar, e, ao cruzar o limiar da porta, Eduardo sentiu uma mudança no ambiente. A casa estava simples, mas exalava uma sensação de dignidade.
As paredes modestas estavam adornadas por imagens religiosas, retratando cenas bíblicas. Era claro que a fé tinha sido a base de sua vida, e, ao olhar para os filhos de Dona Lourdes, que estavam sentados no sofá, ele percebeu que o sofrimento deles era visível. A gravidade dos seus estados de saúde estava escrita em seus rostos. Esses são meus filhos, Eduardo, Dona Lourdes disse com ternura, apontando para os dois homens em seu sofá. José e Marcos. São meus maiores tesouros, embora a vida tenha sido cruel com eles. Mas Deus é misericordioso, e ainda creio que Ele tem um propósito para nós. Eduardo se aproximou dos filhos de Dona Lourdes e conversou com eles por alguns minutos. José, o mais velho, não conseguia se mover muito, e Marcos, embora fosse mais jovem, também estava preso a uma cadeira de rodas devido aos danos graves que o acidente de carro havia causado. A dor de ver aqueles dois jovens em tais condições era impossível de ignorar. Eduardo sentou-se ao lado deles, e com um gesto simples, colocou as mãos sobre as deles. Ele sentiu a intensidade do sofrimento daquelas vidas, e pela primeira vez, se sentiu impotente. As palavras que haviam ficado presas em sua garganta nos dias anteriores finalmente saíram. Eu sei que não tenho o poder de curar o que aconteceu com vocês, mas posso ajudá-los a encontrar uma maneira de viver com dignidade. Acredito que juntos, com a força de Deus, podemos mudar a situação de vocês. Dona Lourdes olhou para Eduardo com gratidão nos olhos, e, embora estivesse profundamente tocada por suas palavras, ela também sabia que palavras sozinhas não poderiam mudar a dura realidade em que viviam. No entanto, ela também acreditava que, quando alguém vem de coração puro, as bênçãos de Deus são inevitáveis. Depois de um longo dia de conversa e oração, Eduardo fez uma promessa. Ele não iria mais deixar Dona Lourdes sozinha. Ele começaria a buscar meios de ajudá-la e a seus filhos a ter uma vida melhor. Ele sabia que, para isso, precisaria de mais do que apenas dinheiro. Ele precisaria da intervenção divina. Eduardo se despediu de Dona Lourdes naquela noite, mas algo dentro dele estava mudado para sempre. Ele sentia que tinha uma missão agora, algo que transcenderia qualquer ajuda material. Ele sentia que Deus o tinha colocado naquela situação para algo maior, algo que ele ainda não compreendia completamente. Nos dias seguintes, ele voltou a se encontrar com Dona Lourdes todos os dias. Sempre que podia, ele passava para falar com ela e com seus filhos, mas agora ele tinha uma nova perspectiva. Ele sabia que a verdadeira ajuda não vinha de trocados ou promessas vazias, mas de ações concretas. Ele estava disposto a mover céus e terra para que a vida daquela família tivesse uma chance real de mudar. O maior teste estava por vir. Eduardo sabia que sua fé seria desafiada de maneiras que ele nunca imaginara, mas estava pronto para tudo, pois sentia que Deus o guiava. E, no fundo de seu coração, ele sabia que não estava sozinho nessa jornada. Os dias que se seguiram àquela conversa na casa de Dona Lourdes foram cheios de reflexões para Eduardo. Ele não conseguia parar de pensar na situação daquela família, na dor que cada um carregava e na resiliência de Dona Lourdes, que, mesmo com todos os desafios, nunca deixava de lutar. Era uma luta silenciosa, mas incansável. O que mais tocava Eduardo era o fato de que ela não parecia desistir, mesmo quando as portas pareciam todas fechadas para ela. A aposentadoria que fora negada, a perda do marido e a tragédia com seus filhos, tudo isso parecia apontar para um destino de sofrimento irreversível. No entanto, Dona Lourdes continuava a vender suas balas no semáforo, encontrando forças para seguir em frente. A fé que ela mantinha em Deus parecia ser sua única fonte de força. Eduardo não entendia completamente como alguém poderia ter tanta fé em meio a tanta adversidade. Ele sabia que a fé era uma base importante para sua própria vida, mas o que Dona Lourdes demonstrava ia além de qualquer coisa que ele já havia testemunhado. Era uma fé inabalável, uma confiança plena em que algo maior estava sempre por trás de tudo, mesmo nos momentos de dor. Decidido a não ser apenas um espectador, Eduardo começou a buscar maneiras de ajudar Dona Lourdes e sua família de forma mais significativa. Ele sabia que dinheiro era importante, mas também sabia que não era suficiente para resolver todos os problemas que eles enfrentavam. Precisava encontrar uma solução que não fosse apenas superficial, que tocasse a alma daquela família e, quem sabe, trouxesse a cura não apenas para o corpo, mas para o espírito deles. Eduardo começou a investigar sobre os direitos da aposentadoria e o que poderia ser feito para garantir que Dona Lourdes e seus filhos tivessem acesso ao que lhes era devido.
Ele entrou em contato com advogados especializados e procurou por formas de resolver o problema burocrático que impedia a família de ter uma vida digna. Enquanto isso, ele também procurava maneiras de proporcionar a eles algo que fosse além do material. Ele sabia que a verdadeira transformação vinha de dentro, da fé e da esperança. Uma semana depois, Eduardo voltou à casa de Dona Lourdes. Ele sabia que o momento estava próximo. Ele sentia que algo muito grande estava prestes a acontecer. Naquela manhã, ele parou novamente para conversar com Dona Lourdes e seus filhos. Mas agora, ele estava diferente, mais determinado, mais confiante de que Deus estava guiando seus passos. Dona Lourdes, tenho boas notícias, disse Eduardo, com um sorriso no rosto. Estou trabalhando para resolver a questão da aposentadoria de vocês. Já entrei em contato com alguns advogados e eles estão começando a fazer os trâmites necessários para garantir que vocês recebam o que é de direito. Sei que não vai ser fácil, mas estamos fazendo o possível para garantir isso. Dona Lourdes olhou para Eduardo, surpresa. Ela não esperava uma resposta tão rápida, e seus olhos brilharam de esperança. Deus seja louvado. Se Ele está trabalhando através de você, eu sei que nada é impossível, disse ela, com as mãos levantadas para o céu, agradecendo em silêncio. Mas Eduardo sabia que aquela não era a única batalha que ele tinha que enfrentar. O sofrimento de seus filhos era visível, e ele sabia que a questão da mobilidade deles não seria resolvida apenas com a aposentadoria. Era necessário algo mais. Algo que, apesar de parecer impossível, poderia acontecer. Dona Lourdes, começou Eduardo, com um tom mais sério, eu sei que a situação dos seus filhos é difícil. Mas acredito que Deus pode fazer milagres. Não estou falando de palavras vazias. Eu sei que Deus pode restaurar a saúde deles, e quero que, junto comigo, possamos pedir por isso. Vamos orar juntos, e eu tenho certeza de que Ele vai nos ouvir. Dona Lourdes olhou para os filhos, que estavam em silêncio, e depois para Eduardo. Ela sabia que a fé era o que a sustentava, mas aquele momento parecia ser mais que um simples encontro entre pessoas. Era como se algo espiritual estivesse sendo preparado, como se o próprio Deus estivesse colocando Eduardo em seu caminho para algo grandioso. Naquele dia, Eduardo, Dona Lourdes e seus filhos se reuniram em um círculo de oração. Foi uma oração simples, mas carregada de fé. Dona Lourdes, com suas mãos trêmulas, segurou as mãos de seus filhos enquanto Eduardo orava com uma intensidade que surpreendeu a todos. Ele pediu a Deus não só a cura para os filhos de Dona Lourdes, mas também por uma transformação em suas vidas, para que eles encontrassem a força de viver plenamente, para que pudessem se reerguer da dor e da perda. Naquela noite, enquanto Eduardo voltava para sua casa, ele sentia que algo havia mudado. Havia uma energia diferente no ar, uma sensação de que algo muito maior estava em movimento. Ele sabia que não poderia fazer tudo sozinho, mas acreditava que Deus já estava respondendo à oração. Algo dentro de si lhe dizia que a transformação da vida de Dona Lourdes e de sua família estava prestes a acontecer. O tempo passou, mas a história de Dona Lourdes, que inicialmente parecia ser uma história de desespero, começou a ganhar novos rumos. Eduardo, com sua ajuda e sua fé, não só trouxe mudanças materiais para a vida deles, mas também reacendeu a chama da esperança e da fé. O milagre que ele acreditava que aconteceria estava mais perto do que nunca. Mas ele sabia que, antes de qualquer coisa, precisava estar pronto para enfrentar qualquer desafio que surgisse em seu caminho. Porque a verdadeira transformação não vem apenas de momentos de oração, mas da perseverança em agir conforme a vontade divina. O grande teste estava por vir, e Eduardo, com a fé firme, estava pronto para enfrentá-lo. Os dias seguintes àquela oração coletiva entre Eduardo, Dona Lourdes e seus filhos foram carregados de uma atmosfera de expectativa. Eduardo sentia que algo extraordinário estava prestes a acontecer. A ideia de que a fé poderia transformar uma situação tão sombria não era algo fácil de se acreditar. Contudo, ele via a mudança que acontecia nos corações daquela família. A esperança estava começando a florescer, lentamente, mas com força. Dona Lourdes, com seus 71 anos de vida e tantas dificuldades, sentia que algo profundo estava se movendo em seu interior. Durante toda a sua vida, ela havia lutado contra a miséria, o abandono e agora, até mesmo contra a indiferença do sistema de aposentadoria, que lhe negava o que era de direito. Mas algo naquelas palavras de Eduardo a tocará de maneira diferente.
Talvez fosse o tom de sinceridade em sua voz, ou o simples fato de ele ter se importado em ouvi-la, mas, de alguma forma, ela acreditava que a ajuda divina estava mais próxima do que nunca. Nos dias seguintes, Eduardo voltou a visitá-los. Embora a situação de Dona Lourdes e seus filhos ainda fosse difícil, ele sabia que o processo de ajuda estava em movimento. Ele procurou maneiras de acelerar a burocracia da aposentadoria e encontrou recursos que poderiam aliviar o fardo da família. No entanto, algo mais importante estava em jogo. Eduardo sentia que a verdadeira transformação não seria apenas material, mas espiritual. Ele tinha uma certeza inabalável de que, se Deus estava os guiando até ali, era porque algo muito maior estava por vir. Naquela semana, Eduardo voltou ao semáforo onde tudo começou. Ele sabia que Dona Lourdes continuava vendendo suas balas, na esperança de que a vida fosse um pouco mais amena. Ao vê-la, Eduardo parou novamente e, com um gesto simples, colocou um trocado em suas mãos. Mas, dessa vez, ele ficou ali por mais tempo. Dona Lourdes, ele disse, com um sorriso sincero, a sua fé me inspira. Eu quero continuar ajudando, de todas as formas que puder. Mas, mais importante do que isso, quero que saiba que a sua luta não é em vão. Eu acredito em milagres, e não é só um desejo, é uma certeza. As palavras de Eduardo tocavam profundamente o coração de Dona Lourdes. Ela olhou para ele, com os olhos marejados de emoção, e disse, eu nunca pensei que alguém como você se importasse. Mas sei que Deus trouxe você até aqui, e sei que Ele vai fazer algo grande por nós. Porque, se tem uma coisa que eu aprendi, é que nunca devemos perder a fé. Pode ser difícil, mas Ele nunca nos abandona. Ao ouvir isso, Eduardo sentiu uma paz interior. Ele sabia que estava no caminho certo, que a vida daquela família estava prestes a mudar. Mas a grande pergunta ainda permanecia: o que mais ele poderia fazer? Ele sabia que a batalha estava apenas começando. Na noite seguinte, quando Eduardo se preparava para mais uma oração por aquela família, ele teve uma sensação estranha, como se algo estivesse chamando sua atenção para aquele momento. Ele orou sozinho, com uma convicção mais forte do que nunca. Ele orou pedindo não só pela melhoria da situação material de Dona Lourdes, mas também pela cura de seus filhos, que estavam condenados à imobilidade. Era um pedido audacioso, mas ele acreditava que Deus poderia operar esse milagre. Enquanto ele orava, algo incrível aconteceu. Ele teve uma visão. Não era algo místico ou sobrenatural, mas uma sensação de que Deus estava com ele, mostrando-lhe o caminho para agir. Era como se ele estivesse dizendo: agora é o momento de ir mais fundo. Confie em mim. Eduardo sentiu um impulso de ir até a casa de Dona Lourdes imediatamente. Ele sabia que aquele era o momento certo para algo extraordinário acontecer. Ele pegou o carro e, sem hesitar, dirigiu até a rua onde ela morava. Quando chegou, os filhos de Dona Lourdes estavam sentados, como sempre, nas cadeiras de rodas. Dona Lourdes, com um sorriso suave, os observava com carinho. Dona Lourdes, eu sei que você tem muito a oferecer ao mundo. Você não está sozinha. Agora, quero que a gente faça uma coisa especial. Vou orar por vocês novamente. Sei que, se nos unirmos em oração, algo maravilhoso pode acontecer. Deus pode curar seus filhos. Ele é capaz de tudo, disse Eduardo, com uma confiança que não sabia de onde vinha, mas que sentia como um chamado. Dona Lourdes olhou para ele, com os olhos cheios de fé. Ela sabia que a oração tinha um poder imenso, e ela estava pronta para crer que o impossível poderia se tornar possível. Sim, Eduardo. Vamos orar. Eu creio em Deus, e sei que Ele tem um plano para minha família. Vamos pedir a Ele que cure meus filhos. Os 3 filhos de Dona Lourdes estavam apreensivos, mas concordaram. Eles sabiam que a dor de viver imobilizados era uma carga pesada, e talvez a oração fosse a única chance de ver a luz no fim do túnel. Aquela noite foi marcada por uma oração fervorosa. Eduardo, com toda a sua fé, pediu a Deus por um milagre. Ele pediu por um toque divino que restaurasse os filhos de Dona Lourdes, que os libertasse daquela prisão invisível que os mantinha paralisados. Ele pediu para que, no momento certo, Deus agisse, que o Senhor mostrasse a sua força, e que todos vissem o seu poder em ação. Enquanto oravam, o ar parecia diferente. Havia uma energia de esperança,
algo que transcendeu as palavras ditas. Era como se o próprio céu estivesse respondendo àquela oração. E então, sem que ninguém esperasse, algo inusitado aconteceu. Dona Lourdes e seus filhos olharam para os pés dos filhos e viram que, de forma lenta, mas firme, um deles mexeu os dedos dos pés. Foi o primeiro sinal de que algo estava mudando. A cura começava ali. Aquela noite de oração não foi apenas um momento de fé, mas também o início de uma mudança profunda na vida de Dona Lourdes e seus filhos. Eduardo, que havia sido um simples espectador da dor daquela família, agora se via imerso em uma missão divina, acompanhando de perto o milagre que começava a se desenrolar diante de seus olhos. Quando os filhos de Dona Lourdes sentiram pela primeira vez os dedos se mexendo, o impacto foi imenso. Era um pequeno movimento, algo simples aos olhos de muitos, mas para aqueles que viviam a prisão das cadeiras de rodas, aquilo era o sinal de que o impossível poderia ser possível. Dona Lourdes caiu de joelhos, com as mãos em oração, agradecendo a Deus por aquele primeiro gesto de esperança. Seus olhos estavam marejados, mas cheios de fé renovada. Ela sabia que aquele milagre era o início de algo muito maior. Eduardo, ao ver a cena, sentiu seu coração ser tomado por uma emoção indescritível. Ele sempre acreditou no poder da fé, mas nunca imaginou que estaria testemunhando algo tão extraordinário. A visão de Dona Lourdes, com as mãos elevadas ao céu e os filhos finalmente começando a se mover, fez com que ele se sentisse ainda mais convencido de que Deus estava agindo de uma maneira sobrenatural naquele momento. Eu não sei como isso é possível, mas eu sinto que algo está mudando dentro de mim também, disse um dos filhos de Dona Lourdes, com a voz embargada. Eu consegui mexer os dedos dos meus pés. Será que vou andar de novo? Eu sei que vai, meu filho, respondeu Dona Lourdes, com a certeza de quem havia sido tocada por algo muito maior do que ela própria. Eu sei que Deus tem algo maravilhoso reservado para nós. Ele nunca nos abandonou, e agora é o momento de Ele nos levantar. Eduardo, com a voz firme, disse: Eu acredito, com todo o meu coração, que Deus está fazendo um milagre aqui hoje. E, com Ele, tudo é possível. Continuem confiando. A cura de vocês está começando agora. O silêncio na sala foi interrompido pelo som da oração fervorosa de Dona Lourdes e seus filhos, agora em total comunhão com o que estava acontecendo. Eduardo ficou ali, ao lado deles, orando também, sentindo que a presença divina estava mais próxima do que nunca. Naquele dia, o movimento dos dedos dos filhos de Dona Lourdes foi apenas o começo. Ao longo dos dias seguintes, um milagre se desenrolava. Os filhos, que antes estavam completamente imobilizados, começaram a sentir suas pernas. A princípio, eram apenas movimentos leves, quase imperceptíveis, mas logo, com o passar das horas e a oração constante, os movimentos foram ficando mais fortes, mais nítidos. O impacto disso em Dona Lourdes foi indescritível. Ela viu o impossível se tornar realidade diante de seus olhos. Seus filhos, que ela pensava que jamais voltariam a andar, estavam agora recuperando o movimento, a mobilidade, a esperança. Ela se sentia como se estivesse renascendo junto com eles, como se a vida tivesse dado uma nova chance para sua família. A cada visita que Eduardo fazia à casa de Dona Lourdes, ele via o progresso sendo feito. O impossível parecia estar se tornando possível a cada dia. Ele sentia uma alegria imensa por poder acompanhar essa transformação. Ele sabia que aquela família, que antes estava tão destruída pela dor e pela luta, agora estava sendo restaurada, não apenas fisicamente, mas espiritualmente também. Mas ainda havia algo que Eduardo queria ver acontecer. Ele não queria apenas ajudar aquela família a sobreviver, ele queria ver Dona Lourdes e seus filhos prosperarem. Ele sabia que, se os filhos de Dona Lourdes se recuperassem completamente, ainda precisariam de apoio material para reconstruir suas vidas. A aposentadoria que havia sido negada estava sendo constantemente discutida por Eduardo, e ele estava determinado a conseguir a aprovação para que eles tivessem uma vida digna. Nos dias seguintes, ele entrou em contato com advogados e outros profissionais que pudessem ajudá-los a resolver o impasse com a aposentadoria. Ele não descansava até que pudesse garantir que Dona Lourdes e seus filhos tivessem os recursos necessários para começar uma nova vida, longe da luta constante pela sobrevivência. Em uma dessas reuniões, Eduardo falou com um advogado especializado em benefícios sociais, e após explicar a situação da família,
o advogado se comprometeu a ajudá-los a garantir o direito de aposentadoria que estava sendo injustamente negado. Era uma luta difícil, mas Eduardo estava disposto a fazer tudo o que fosse necessário para que Dona Lourdes e seus filhos tivessem um futuro melhor. Enquanto isso, o progresso de recuperação dos filhos de Dona Lourdes continuava a passos largos. Eles começaram a dar os primeiros passos, hesitantes no início, mas com a certeza de que, em breve, estariam andando como antes. O milagre que se desenrolava diante de seus olhos era algo que nenhum deles poderia ter imaginado, mas a fé de Dona Lourdes e a intervenção divina estavam transformando suas vidas de uma maneira que parecia impossível. Dona Lourdes, que antes enfrentava as dificuldades da vida com resignação, agora sentia-se mais forte do que nunca. Ela sabia que Deus estava com ela e que sua fé, finalmente, havia sido recompensada. Com a ajuda de Eduardo, a família estava começando a construir um novo começo. O que começou como um simples gesto de generosidade, com um trocado deixado por Eduardo no semáforo, se transformou em uma jornada de fé, milagre e renovação. Eduardo, que havia se impressionado com a coragem de Dona Lourdes, agora via o poder da fé inabalável que ela carregava consigo. Ele sabia que estava testemunhando algo grandioso, algo que jamais esqueceria. Mas, mais importante, ele sabia que a vida daquela família estava sendo transformada para sempre. Naquele momento, Eduardo entendeu que, em certos momentos da vida, não há explicação lógica para os milagres. Eles simplesmente acontecem quando menos esperamos, e, quando acontecem, são capazes de mudar tudo. O sol se punha em Aracaju, e a cidade começava a ganhar uma tonalidade dourada. Na casa simples de Dona Lourdes, o ambiente estava mais tranquilo do que nunca. A presença do milagre estava inegável, e a energia de renovação pairava no ar. Embora os filhos de Dona Lourdes ainda estivessem em recuperação, a melhora era evidente. Eles começaram a dar passos mais firmes, a movimentar-se com mais confiança e até a realizar pequenas atividades cotidianas que antes pareciam impossíveis. Dona Lourdes observava tudo isso com uma alegria que transbordava, mas também com um olhar de gratidão, como se cada sorriso de seus filhos fosse uma bênção diretamente do céu. Ela sentia que a vida estava se transformando diante de seus olhos, e nada mais parecia impossível. Naquela manhã, como de costume, ela estava sentada em sua cadeira, olhando pela janela, lembrando-se dos dias difíceis que passará, das inúmeras vezes que ela pensou em desistir. Ela sabia que a estrada que percorrera até ali tinha sido cheia de obstáculos, mas também sabia que Deus nunca a deixou sozinha. Me diz aí, quero saber, de onde você está assistindo? Comente aqui, deixe seu like e inscreva-se no canal. Ao final direi uma palavrinha, fica ligado. Agora sim, vamos para a história. Sempre houve algo em seu coração, uma chama de fé que a mantinha firme. Agora, mais do que nunca, ela sentia a presença de Deus como nunca antes. Eduardo, o milionário que se tornará seu amigo e apoio, visitava-a com frequência. Ele estava profundamente envolvido no processo de recuperação dos filhos de Dona Lourdes, e além disso, comprometido em ajudá-los a obter a aposentadoria que, por tanto tempo, havia sido negada. Mas ele também se dedicava a ajudar emocionalmente a família, acreditando que o apoio psicológico era fundamental para que o milagre não fosse apenas físico, mas também espiritual. Num desses dias, Eduardo chegou cedo. Estacionou seu carro de luxo em frente à casa de Dona Lourdes e foi recebido com um sorriso caloroso, mas cheio de gratidão. Ele ainda se lembrava de como tudo começou. Ele apenas passava pelo semáforo e, tocado pela situação de Dona Lourdes, começava a deixar uma ajuda financeira. No entanto, ele nunca imaginou que acabaria sendo uma parte tão fundamental da vida dela e de seus filhos. Ao entrar na casa simples, ele encontrou Dona Lourdes e seus filhos sentados à mesa, conversando sobre a vida. O ambiente estava calmo, e a atmosfera era de renovação e esperança. Bom dia, Dona Lourdes. Como estão todos hoje? Perguntou Eduardo, sorrindo. Dona Lourdes levantou-se e o abraçou com carinho. Hoje, muito melhor, graças a Deus. A cada dia que passa, vejo meus filhos ficando mais fortes. Eu não sei como agradecer a Deus por tudo isso. Ele nos deu uma nova chance. Eduardo sorriu, tocado pelas palavras de Dona Lourdes. Eu que tenho que agradecer, Dona Lourdes. É uma honra fazer parte dessa jornada com vocês. O que está acontecendo aqui é um milagre. Os filhos de Dona Lourdes, que estavam na sala,
se levantaram com dificuldades, mas com a certeza de que, com o tempo, estariam completamente recuperados. Eles haviam começado a andar, hesitantes, mas já podiam dar passos curtos, embora ainda precisassem de ajuda para se equilibrar. Viu, Eduardo? Hoje meu filho me disse que pode sentir os pés de novo. Isso é um milagre, disse Dona Lourdes, com lágrimas nos olhos. Eduardo observava com atenção, sentindo uma enorme emoção em seu peito. Sim, Dona Lourdes. E Deus tem mais para vocês. Eu sei que a recuperação de seus filhos será completa. Agora, temos que garantir que eles tenham o apoio que merecem. Dona Lourdes sentou-se, com os filhos ao seu redor, e começou a contar sua história. Eduardo a ouvia atentamente, como se cada palavra fosse uma lição de vida. Ela falou sobre os tempos difíceis, sobre como a vida parecia injusta, e sobre os momentos de desespero quando viu seus filhos perderem a mobilidade. Ela falou sobre a dor da perda do marido, o sofrimento de não ter o suficiente para sustentar a família e, claro, as portas fechadas da aposentadoria. Mas a pior parte, Eduardo, não foi a dor física ou a falta de recursos. A pior parte foi ver meus filhos sofrerem e não poder fazer nada. Eu tentava trabalhar no semáforo, vendendo balas, mas parecia que nunca seria o suficiente, disse Dona Lourdes, com a voz trêmula. Eduardo sentiu um aperto no coração. Ele sabia que a luta de Dona Lourdes era muito mais do que uma luta financeira. Era uma luta pela dignidade, pela sobrevivência e pela esperança. Ela, que já havia perdido tanto, estava disposta a continuar, mesmo quando tudo parecia perdido. Eu não sei como consegui continuar, mas a fé me deu forças. Sempre acreditei que Deus não nos abandona. Ele só espera o momento certo para agir, concluiu Dona Lourdes, com um sorriso suave no rosto. Eduardo se levantou e foi até ela, tocando-lhe o ombro. Você tem razão. A fé foi o que a manteve firme, e agora, vemos o resultado disso. Não só você, mas toda a sua família está sendo restaurada. E eu sei que isso é só o começo. Enquanto conversavam, Eduardo refletia sobre tudo o que tinha acontecido até ali. Ele nunca imaginou que, ao dar um simples trocado a uma idosa no semáforo, sua vida tomaria esse rumo. A ajuda que ele deu a Dona Lourdes e seus filhos foi apenas um pequeno passo, mas agora ele estava determinado a fazer mais. Ele sabia que, com a fé e a ajuda de Deus, tudo era possível. A história de Dona Lourdes não era apenas uma história de luta. Era uma história de resiliência, de um espírito inquebrantável que se recusava a desistir, mesmo nas situações mais difíceis. E Eduardo sabia que ele não estava apenas ajudando a família. Ele estava testemunhando a manifestação do poder de Deus, que, por meio da fé, estava transformando vidas. Enquanto a noite caía sobre Aracaju, Dona Lourdes, seus filhos e Eduardo oraram juntos. E, naquele momento, todos sabiam que o milagre ainda estava se desenrolando. A aposentadoria, que antes parecia impossível, estava mais perto do que nunca, e os filhos de Dona Lourdes continuavam sua jornada de recuperação. Mas, acima de tudo, eles estavam todos mais unidos do que nunca, com uma esperança renovada e uma fé ainda mais firme em Deus. E, no fundo, eles sabiam que, apesar das dificuldades, Deus jamais os abandonaria. Ele estava com eles, guiando-os, e fazendo com que milagres acontecessem, um passo de cada vez. O calor de Aracaju naquela manhã estava imenso. O sol, como sempre, parecia não dar trégua àqueles que tinham de sair à rua para trabalhar. Dona Lourdes, mesmo com seus 71 anos, estava firme em sua batalha diária. Ela sabia que o destino da sua família dependia daquela luta silenciosa, feita de pequenos gestos e muito esforço. Vendendo balas nos semáforos, ela tentava, com suas poucas moedas, manter a despensa cheia para que seus filhos tivessem o mínimo necessário para sobreviver. Ela sabia que suas economias eram escassas. A aposentadoria dos três nunca havia sido aprovada, o que tornava cada dia mais difícil. A rotina se arrastava, mas a fé de Dona Lourdes permanecia intacta. Ela se agarrava a Deus com todas as forças, sabia que não estava sozinha. Os filhos, apesar das dificuldades, eram seu motivo de resistência. Eles, após o acidente que os havia deixado em cadeiras de rodas, dependiam dela mais do que nunca. E ela, por sua vez, precisava ser forte, não só por eles, mas por si mesma também.
Naquele dia, algo diferente aconteceu. O milionário, Eduardo, havia estacionado seu carro de luxo perto do semáforo. Era comum ele passar por ali de vez em quando, deixando um trocado para Dona Lourdes. Ela, apesar das dificuldades, nunca olhou para ele como algo além de um simples gesto de bondade. No entanto, Eduardo parecia cada vez mais incomodado com a situação dela. Algo na sua história a tocava profundamente. Ele não conseguia entender como a vida de uma mulher tão forte e cheia de fé poderia estar naquele estado. Sentia, no fundo, que deveria fazer mais por ela. Após alguns dias, Eduardo tomou uma decisão que mudaria a vida de Dona Lourdes para sempre. Ele estacionou o carro próximo e, em vez de simplesmente passar e deixar uma pequena ajuda, decidiu parar e conversar com ela. Ao estacionar, seus olhos estavam cheios de curiosidade e compaixão. Ele queria entender o que havia acontecido com aquela mulher e por que ela estava ali, todos os dias, lutando contra a adversidade. Dona Lourdes, surpreendida, mas acolhedora, o convidou a se sentar. Ela não sabia exatamente o que ele queria, mas seu coração, sempre fiel à bondade das pessoas, não desconfiava de nada. Eduardo, então, perguntou: Dona Lourdes, me fale um pouco sobre sua história. O que aconteceu com a senhora e com sua família? Com um sorriso tranquilo, Dona Lourdes começou a contar sua história. Ela falava com uma sinceridade que tocava o coração. Falou sobre o dia trágico em que perdeu seu marido. Um acidente de carro, um evento que, sem aviso, destruiu toda a sua felicidade e a felicidade de seus filhos. Naquele dia, a vida dela nunca mais foi a mesma. Seus filhos, que estavam com o pai no momento do acidente, sofreram lesões gravíssimas, e os médicos disseram que eles nunca mais seriam capazes de andar novamente. Eu e meus filhos fomos abandonados pela vida, mas nunca pela fé. A vida nos deu um golpe que eu nunca imaginei, mas Deus tem me sustentado, mesmo quando tudo parece perdido, disse Dona Lourdes, com a voz trêmula, mas cheia de convicção. Eduardo ouvia atentamente, tocado pela sinceridade e pela força de Dona Lourdes. Ele não imaginava o peso que aquela mulher carregava todos os dias. Como ela podia continuar depois de tudo o que passou? A resposta estava em sua fé. Dona Lourdes acreditava que Deus estava com ela, guiando-a, sustentando-a, e nunca a abandonaria, por mais difícil que fosse a jornada. Ela falou sobre como, após a perda do marido, ela ainda teve que lutar para conseguir a aposentadoria. A aposentadoria que seus filhos, e ela própria, precisavam desesperadamente. Mas o sistema estava contra eles. Não importava o quanto tentassem, a burocracia parecia ser uma parede intransponível. E, para completar, o custo de vida aumentava, enquanto as oportunidades para melhorar eram escassas. E a única forma de me manter firme foi acreditando em Deus. Não há outro caminho. Eu vendo balas nos semáforos, e é isso que me mantém. Mas, Eduardo, cada vez que vejo meus filhos, a dor no coração é imensa. Eu quero que eles voltem a andar, quero que eles tenham uma vida digna, mesmo que o resto do mundo pareça ter esquecido deles, explicou Dona Lourdes, com lágrimas nos olhos. Eduardo, ouvindo tudo aquilo, sentiu algo muito forte dentro de si. Ele sabia que Deus estava usando ele como um instrumento para mudar aquela situação. Ele não podia permitir que essa mulher, com toda sua fé inabalável, continuasse sozinha na luta. Ele sentiu que havia algo mais que ele poderia fazer. Dona Lourdes, eu sei que as coisas parecem difíceis, mas eu quero ajudar. Eu acredito em Deus, e sei que Ele tem um plano para sua família. Se me permitir, vou lutar para que seus filhos recebam a aposentadoria que merecem. Vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance para que a vida de vocês mude. Dona Lourdes olhou para Eduardo com surpresa, sem saber se aquilo realmente era possível. Mas seus olhos, agora cheios de esperança, refletiam a possibilidade de um futuro melhor. Você realmente acredita que isso pode acontecer? Ela perguntou, ainda com um pouco de dúvida. Eu acredito. E você não está sozinha. Deus está conosco, e com Ele não há impossível, respondeu Eduardo, com uma convicção que transmitia força. Nos dias que se seguiram, Eduardo começou a trabalhar para ajudar a família de Dona Lourdes. Ele entrou em contato com os advogados, pressionou os órgãos responsáveis, e fez o que estava ao seu alcance para garantir que a aposentadoria fosse finalmente aprovada.
Enquanto isso, ele continuava visitando Dona Lourdes e seus filhos, sempre com palavras de encorajamento e fé. A transformação que se iniciou naquela conversa se espalhou para todos. Dona Lourdes e seus filhos, embora ainda enfrentassem desafios diários, começaram a sentir um alívio. O apoio de Eduardo trouxe uma sensação de que, finalmente, havia esperança, e o que antes parecia inalcançável agora estava ao alcance. A verdadeira mudança começou a acontecer quando a aposentadoria foi finalmente liberada. Foi um momento de grande emoção para todos. Dona Lourdes sentiu um peso sair de suas costas, e seus filhos puderam, finalmente, ter a segurança que tanto precisavam. No entanto, o maior milagre ainda estava por vir, e Dona Lourdes sabia disso. Com sua fé intacta, ela aguardava o momento em que o impossível se tornaria realidade. A fé de todos seria testada, mas, naquele instante, ela sabia que Deus estava ouvindo suas orações e que, em breve, algo ainda mais extraordinário aconteceria. Era uma tarde calma em Aracaju, mas a vida de Dona Lourdes nunca era tranquila. Com o passar dos dias, a rotina continuava pesada, mas agora havia uma pequena diferença. A esperança que parecia um fio frágil e quase invisível, agora se tornava um farol de luz. A aposentadoria havia sido aprovada, e embora o processo fosse demorado e a luta não tivesse sido fácil, ela sentia uma sensação de alívio, um pequeno passo para uma vida digna para ela e seus filhos. Mas o verdadeiro milagre estava mais próximo do que ela imaginava. O sol se punha lentamente no horizonte, tingindo o céu de um laranja suave. Dona Lourdes estava na sua casa simples, uma moradia que já não tinha mais o peso da dívida de sobrevivência constante, graças ao apoio que estava recebendo de Eduardo. Ele, o milionário que se tornará uma espécie de anjo em sua vida, havia se comprometido a garantir que os filhos dela finalmente tivessem uma vida mais digna. Mas o que ela não sabia, e que nem mesmo Eduardo imaginava, era que Deus tinha um plano muito maior para eles. Nos últimos dias, Eduardo vinha acompanhando de perto o progresso da aposentadoria e fazendo tudo o que podia para garantir que a situação de Dona Lourdes fosse estabilizada. Mas havia algo que o incomodava profundamente. Ele percebia que, por mais que a burocracia estivesse sendo vencida, algo ainda faltava. Algo que tocava diretamente o coração de Dona Lourdes, mas que ela ainda não conseguia verbalizar. Ele então pensou em algo que poderia ajudar ainda mais. Talvez ela precisasse de mais do que só a solução financeira, mas de algo mais profundo, algo que pudesse transformar a dor que ela carregava todos os dias. Ele não sabia como nem porquê, mas uma ideia nasceu em seu coração. Ele deveria orar com Dona Lourdes. A fé dela era inabalável, e talvez a presença de Deus pudesse trazer uma transformação ainda maior. Eduardo se preparou para a visita daquele dia, mas algo dizia que o momento estava prestes a se tornar muito mais significativo do que ele imaginava. Ele estacionou seu carro de luxo perto da casa simples de Dona Lourdes, mas, ao contrário das outras vezes, não foi até ela de imediato. Ele sentou-se por um momento no carro e respirou fundo. Algo estava prestes a acontecer. Ele sentia isso em seu íntimo. Era um presságio que não podia ignorar. Dona Lourdes estava em sua casa, sentada à mesa, quando viu Eduardo chegando. Ela sorriu, como sempre fazia quando via, embora soubesse que sua vida ainda não tinha mudado completamente. A aposentadoria era uma grande conquista, mas o coração de mãe ainda doía ao ver os filhos debilitados e dependentes de ajuda. Ela os amava profundamente, mas sentia que Deus ainda estava preparando algo maior para eles. Eduardo se aproximou e disse: Dona Lourdes, tenho sentido algo em meu coração. Quero orar com a senhora e com seus filhos. Sei que a luta ainda não acabou, mas a oração pode fazer milagres. Deus tem um plano maior para todos vocês. Ela o olhou com surpresa, mas não hesitou. Sempre acreditou que Deus nunca a havia abandonado, e, se ele enviará Eduardo até ali, ela sabia que algo ainda mais extraordinário poderia acontecer. Com um sorriso sincero, ela aceitou a proposta. Vamos orar, sim, Eduardo. A fé é o que me sustenta até aqui. Se Deus está me chamando para algo ainda maior, estou pronta para receber, disse Dona Lourdes, com os olhos brilhando de esperança. Eles entraram na casa simples, onde os filhos de Dona Lourdes estavam, com os olhos cheios de expectativa. Eles sabiam que, apesar das limitações físicas, sua mãe sempre mantivera a fé inabalável. Para eles, a visita de Eduardo era mais um sinal de que algo estava prestes a mudar, mas,
no fundo, nenhum deles poderia imaginar a magnitude do que viria a seguir. Eduardo pediu a todos que se sentassem, e, com humildade, ele começou a oração. Suas palavras eram simples, mas cheias de poder. Ele pediu a Deus que curasse as almas de todos, que trouxesse a paz e a saúde de volta à família de Dona Lourdes, e que, por meio da fé inabalável dessa mulher, ele realizasse um milagre. Quando Eduardo terminou a oração, um silêncio tomou conta da sala. Era um silêncio carregado de emoções. Dona Lourdes sentia que Deus a ouvia, mas os filhos, com seus corpos imobilizados, pareciam ainda mais distantes de algo que pudesse curá-los. Mas, de alguma forma, a fé deles estava renovada, e a confiança em Deus, embora silenciosa, preenchia o ambiente. Foi nesse momento que, sem aviso, um milagre aconteceu. A filha de Dona Lourdes, Fernanda, que estava na cadeira de rodas há anos, começou a se mexer lentamente. Eduardo, que estava ao lado, ficou incrédulo ao ver aquilo. Em um primeiro momento, ele pensou que fosse apenas uma reação involuntária, algo comum em pessoas que estão há muito tempo sem se mover. Mas logo ele percebeu que não se tratava disso. Fernanda, com um esforço visível, colocou os pés no chão. O sorriso em seu rosto foi como um reflexo da transformação que se passava em seu corpo. Eu posso me mover. Fernanda exclamou, os olhos cheios de lágrimas. Eu posso andar. Dona Lourdes, ao ver aquilo, não conseguiu conter as lágrimas. Ela sabia que aquele era um milagre, algo impossível de se explicar, mas algo profundamente real. Deus havia ouvido suas orações e tinha respondido da forma mais extraordinária. Mas a transformação não parou por aí. O filho mais velho, Rafael, que também estava em uma cadeira de rodas há anos, sentiu a mesma força em seu corpo. Ele se levantou, inicialmente hesitante, mas aos poucos, com a ajuda de sua mãe, deu os primeiros passos. Cada movimento que fazia era como um renascimento, e os olhos de todos na sala brilhavam com a luz de um novo começo. Eduardo, atônito, apenas assistia à cena. Ele sabia que aquilo não era algo que ele tivesse causado, mas algo que Deus, com sua infinita misericórdia, havia realizado. É um milagre, Dona Lourdes. Deus curou seus filhos, disse ele, com a voz embargada pela emoção. Dona Lourdes, em oração silenciosa, agradeceu a Deus. A gratidão preenchia seu coração de uma forma indescritível. Ela sabia que, naquele momento, a vida de sua família havia mudado para sempre. Ela sorriu para Eduardo e, com lágrimas nos olhos, disse: "Eu sempre soube que Deus estava conosco, mas hoje Ele nos mostrou de uma maneira que jamais imaginamos. Eu não tenho palavras para agradecer a você, mas principalmente a Deus, que nunca nos abandonou." O milagre estava completo, e a vida de Dona Lourdes e sua família havia sido transformada. Eles tinham mais do que apenas uma aposentadoria agora. Eles tinham esperança renovada, e com a ajuda de Deus, a vida deles tomaria um novo rumo. Após o milagre que transformou a vida de Dona Lourdes e seus filhos, a casa que antes era um reflexo de uma luta diária pela sobrevivência, agora respirava uma nova esperança. Os filhos dela, Fernanda e Rafael, haviam se levantado das cadeiras de rodas e agora davam seus primeiros passos, embora ainda com certa dificuldade. A recuperação era um processo gradual, mas a sensação de que algo grandioso havia acontecido era inegável. Eduardo, o homem que entrou na vida de Dona Lourdes como um simples benfeitor, agora era visto por todos como um instrumento de Deus. Mas, para ele, o que mais importava não era o que ele havia feito, mas sim o que Deus havia operado na vida daquela família. A luta de Dona Lourdes para garantir uma vida digna para seus filhos havia sido difícil. Desde o acidente que tirou a vida de seu marido, ela precisou ser a âncora de sua família. Mesmo com a dor da perda, ela se manteve firme, carregando a responsabilidade de cuidar dos 2 filhos que ficaram com sequelas graves, que impossibilitaram qualquer possibilidade de trabalho para eles. A aposentadoria que foi finalmente aprovada era a luz no fim do túnel, mas o que aconteceu após o milagre foi ainda mais surpreendente. Dona Lourdes sabia que aquilo não era apenas uma recuperação física, mas uma renovação espiritual. O milagre físico de seus filhos foi acompanhado por uma mudança profunda em todos os aspectos de suas vidas. Não apenas as limitações físicas desapareceram, mas algo mais havia sido restaurado: a fé, a esperança e a perspectiva de um futuro melhor.
A visão que Dona Lourdes tinha de seus filhos, antes imobilizados e dependentes, agora estava sendo substituída pela imagem deles caminhando para um futuro de oportunidades, em que poderiam retomar o controle de suas vidas e, quem sabe, até ajudar outras pessoas que, assim como eles, haviam perdido a esperança. A transformação da família de Dona Lourdes não foi apenas uma questão de saúde física, mas de reconstrução emocional e financeira. O apoio de Eduardo havia sido fundamental para a aposentadoria, mas o milagre também abriu portas para novos caminhos. Fernanda e Rafael estavam agora decididos a recomeçar suas vidas, sem as limitações que os impediam anteriormente. A força deles, que antes parecia estar enterrada sob o peso da dor e da impotência, agora brilhava mais forte do que nunca. Enquanto isso, Eduardo continuava a apoiar a família de forma incondicional. Seu coração estava tomado por uma gratidão imensa, não apenas pelo milagre, mas pela maneira como ele havia sido testemunha de uma transformação tão profunda. Ele sabia que, de alguma forma, Deus havia o colocado no caminho de Dona Lourdes por um motivo. A simples decisão de parar e conversar com aquela mulher humilde no semáforo havia sido o início de uma jornada que, agora, tinha resultados tão grandiosos. Eduardo, que antes era um homem de negócios focado em seus próprios interesses, sentia que sua vida tinha tomado um novo rumo. Ele percebeu que, por mais que sua fortuna fosse imensa, o que realmente dava sentido à sua existência eram os relacionamentos e as vidas que ele tocava. Ele sentiu, de forma profunda, que Deus tinha um propósito para ele ali. Mas, mais importante ainda, ele compreendeu que, às vezes, a verdadeira riqueza não está no dinheiro, mas nas oportunidades de fazer o bem, de ajudar a transformar a vida de alguém e ser um instrumento de mudanças profundas. Com o passar dos dias, a casa de Dona Lourdes se tornou um lugar onde a alegria e a gratidão estavam sempre presentes. A família, antes marcada pela dor e pela escassez, agora se sentia renovada. A aposentadoria havia sido a chave para aliviar muitas das dificuldades financeiras, mas o milagre físico trouxe uma nova perspectiva. Os filhos de Dona Lourdes, agora em recuperação, começaram a procurar formas de retomar a vida. Rafael, que sempre teve o desejo de ser mecânico, começou a procurar cursos para se qualificar. Fernanda, por sua vez, sempre teve uma paixão por culinária e decidiu fazer cursos de gastronomia, vendo ali uma chance de realizar seus próprios sonhos. Dona Lourdes, com os olhos marejados de emoção, acompanhava cada passo da recuperação de seus filhos e não conseguia esconder o sorriso de gratidão. Ela sabia que, por mais que tivesse perdido tanto, Deus nunca a havia abandonado. A ajuda de Eduardo, somada à sua fé, trouxe um renascimento para sua vida e para a vida de seus filhos. Uma tarde, depois de mais uma oração conjunta, Dona Lourdes e Eduardo sentaram-se na pequena varanda da casa, observando o horizonte. O vento fresco do final de tarde balançava as árvores ao redor, e a paz que antes parecia inalcançável agora preenchia o ambiente. Eduardo, eu nunca pensei que chegaria a ver meus filhos de pé novamente. Eles passaram tanto tempo presos àquelas cadeiras de rodas. Eu não sei como agradecer a Deus por tudo isso, disse Dona Lourdes, com a voz embargada, mas cheia de gratidão. Eduardo olhou para ela com um sorriso sincero e respondeu: o milagre não é apenas físico, Dona Lourdes. Ele é uma transformação que vai além do corpo. Deus trabalhou na alma de cada um de vocês, e a fé foi a chave para que isso acontecesse. Eu apenas estive aqui para acompanhar. Você foi mais do que isso, Eduardo. Você foi um instrumento de Deus. Eu não sei o que seria de nós sem sua ajuda. Você não tem ideia do quanto isso significa para mim e para meus filhos, disse Dona Lourdes, segurando a mão de Eduardo. A conversa continuou, com ambos refletindo sobre tudo o que havia acontecido. Eduardo sabia que sua vida jamais seria a mesma após essa experiência. Ele estava agora mais comprometido do que nunca em continuar ajudando as pessoas e espalhando a mensagem de fé, amor e esperança. A verdadeira transformação havia acontecido, não apenas nas vidas de Dona Lourdes e seus filhos, mas também na dele. Enquanto o sol se punha no horizonte, iluminando a casa de Dona Lourdes com uma luz suave e acolhedora, os três, mais unidos do que nunca, sabiam que, juntos, seriam capazes de enfrentar qualquer desafio que surgisse. O milagre que havia transformado a vida deles não era apenas uma cura física, mas uma verdadeira renovação de alma, fé e esperança. E com a certeza de que Deus estava presente em cada passo, eles olhavam para o futuro com confiança, prontos para reescrever suas histórias com coragem e gratidão.
Os dias seguiram, mas nunca mais a vida de Dona Lourdes e seus filhos foi a mesma. A aposentadoria finalmente foi aprovada, e a tranquilidade financeira que tanto almejavam se tornou realidade. A casa simples que antes era marcada pela escassez e pelo cansaço agora florescia com esperança. Dona Lourdes, com seu sorriso caloroso, mantinha sua fé inabalável, e seus filhos, agora livres das limitações físicas, começavam a trilhar novos caminhos. Rafael, motivado pela recuperação, decidiu que não permitiria que os anos perdidos o definissem. Ele procurou cursos de mecânica e logo conseguiu uma vaga em uma oficina, onde seus talentos e dedicação logo foram reconhecidos. Fernanda, com o apoio de sua mãe e de Eduardo, entrou em um curso de gastronomia. Ela, que sempre havia sonhado em ser chefe, viu na culinária uma maneira de resgatar sua autoestima e de contribuir para o sustento da família. Dona Lourdes, que havia sido sua maior fonte de força, agora era a maior fã de cada prato que Fernanda preparava. Mas a verdadeira transformação não estava apenas nas conquistas materiais ou nas novas carreiras de seus filhos. O mais impactante era a mudança na alma da família. A fé que Dona Lourdes carregava, a mesma fé que havia sustentado sua família nos momentos mais difíceis, agora irradiava para todos ao seu redor. Ela sabia, com convicção, que o que ela havia vivido não era apenas uma sucessão de coincidências ou sorte. Era um plano divino. Eduardo, que tanto havia ajudado, agora via sua vida transformada de maneiras que jamais imaginou. Ele começou a envolver-se em projetos sociais, com o objetivo de apoiar famílias que, como Dona Lourdes, precisavam de uma ajuda para se reerguer. Ele percebeu que, por mais que sua fortuna fosse grande, nada comparava a satisfação de ser um instrumento de mudança na vida de outras pessoas. Ele entendia agora que as verdadeiras riquezas não estavam no acúmulo de bens materiais, mas no impacto que causamos na vida daqueles que mais precisam. Um dia, meses depois do milagre que transformou tudo, Eduardo voltou à casa de Dona Lourdes. Ele se sentou com ela na varanda, como da primeira vez, e juntos olharam para o horizonte. A cidade de Aracaju parecia tranquila, o sol batendo suave sobre o mar, e um vento fresco soprava pelas árvores do jardim de Dona Lourdes. Eu nunca vou esquecer o que aconteceu aqui, Dona Lourdes. Nunca, disse Eduardo, com a voz cheia de emoção. Eu vi algo que poucas pessoas têm a chance de presenciar. A transformação não foi só física, mas algo que vai além, algo que vai ficar com todos nós para sempre. Dona Lourdes olhou para ele, seus olhos brilhando de gratidão. Deus nunca nos abandona, Eduardo. Ele sempre esteve conosco. Quando tudo parecia perdido, Ele enviou você para nos ajudar. Eu sei que o milagre não foi só para curar meus filhos, mas também para restaurar minha fé, a fé de todos nós. A fé é uma força poderosa, Dona Lourdes. Eu aprendi com vocês que a verdadeira força vem de dentro, da confiança em Deus, e de nunca desistir, não importa o quanto a vida nos desafie. Vocês me ensinaram muito mais do que eu poderia ensinar a vocês, respondeu Eduardo, tocando a mão de Dona Lourdes com carinho. Os filhos de Dona Lourdes, agora mais independentes e empolgados com suas novas jornadas, se aproximaram. Rafael, com um sorriso de satisfação, contou que estava progredindo na oficina e já ganhava destaque no trabalho. Fernanda, com o brilho nos olhos, falou de seus primeiros passos no mundo da gastronomia e de como seus pratos estavam começando a ser apreciados em um restaurante local. O futuro estava brilhante para os três, e o apoio de Eduardo, além da transformação divina que viveram, os impulsionava a buscar mais. Não sei o que seria de nós sem você, Eduardo. Eu nunca vou conseguir agradecer o suficiente. Mas sei que Deus te colocou no nosso caminho para mudar nossas vidas. E nós nunca esqueceremos isso, disse Fernanda, com a voz embargada. Eu também não esquecerei. E estarei sempre aqui, se vocês precisarem de mim. O que importa, acima de tudo, é que Deus fez a diferença na vida de vocês, e eu só pude ser uma testemunha disso. Isso é o que importa, respondeu Eduardo, com um sorriso sereno. O dia passou, e o sol se pôs lentamente no horizonte. Dona Lourdes, com seus filhos ao lado e com a ajuda de Eduardo, sentiu que seu coração estava em paz. Ela sabia que, apesar de toda a dor que havia enfrentado, Deus a havia guiado e a guiaria para sempre. O milagre que acontecerá em sua casa não era apenas um momento isolado. Era um lembrete de que, mesmo nas situações mais difíceis, a esperança e a fé podem transformar vidas.
Naquele dia, Dona Lourdes, seus filhos e Eduardo, todos juntos, estavam mais ricos do que nunca. Não em bens materiais, mas em algo muito mais precioso: o amor, a fé e a certeza de que, com Deus, tudo é possível. O futuro, agora, era promissor, e o que restava era apenas caminhar juntos, com confiança, para o que viria a seguir. E, no final, Dona Lourdes sabia que, apesar das dificuldades, a vida havia sido generosa com ela. O que começou com uma simples conversa no semáforo se transformou em uma história de fé, amor e milagres, uma história que ela sabia que nunca mais seria a mesma. E, com um sorriso nos lábios, ela agradeceu a Deus, pois sabia que Ele sempre estivera ao seu lado, e que agora, a felicidade era uma realidade que ela e sua família poderiam viver para sempre. Se você chegou até o final, comente semáforo, curta e compartilhe, sua ajuda é super importante. Não se esqueça de se inscrever para acompanhar nossos próximos vídeos.